1895. Enquanto Sigmund Freud publicava na Alemanha a obra Estudos sobre a Histeria, uma das precursoras da psicanálise, os irmãos Lumière, na França, realizavam a primeira projeção da história do cinema, com o filme Chegada do Trem na Estação Ciotat. Mais de 100 anos depois, os estudos freudianos e a sétima arte continuam se reencontrando, e na URGS isso se dá através do Nupcine, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise e Cinema. Criado em 2010, o núcleo envolve professores, alunos e profissionais da universidade, de outras instituições e da comunidade em geral, para abordar e debater teorias sobre psicanálise e cinema. Lançando olhares diversos sobre a experiência cinematográfica, o Nupcine busca manter vivo o legado freudiano, aceitando o desafio de refletir, tanto a partir da potência da palavra quanto da força da imagem. Como surgiu a ideia de formar o núcleo? Quando eu entrei na URGS, eu vinha de uma experiência de doutorado na educação com a professora Rosa Fischer, que trabalhava muito com cinema, com filosofia da imagem, né? E encontrei então meus ex-professores Liliane Frenig, Edson Souza, né, aqui no Departamento de Psicanálise e Psicopatologia, a Liliane há muito tempo já trabalhando com psicanálise e cinema, e o Edson com psicanálise e arte. E então nós trocamos umas ideias, né, em relação a isso e consideramos que era interessante, né, o cinema, por ser uma mídia de massa, né, ele tem esse potencial de permitir que a gente compreenda algo do sujeito contemporâneo, né? Então foi nesse sentido que a gente construiu o Nupcine, que a gente propôs, né, vem propondo uma série de eventos de extensão, ao mesmo tempo que pesquisas, né, em relação a esse tema. É uma forma da gente compreender melhor conceitos psicanalíticos também através da relação com os personagens e através dos recursos dos diretores. Então, por exemplo, tem coisas que nos textos técnicos de psicanálise é mais difícil da gente compreender e o cinema serve muito como uma metodologia super rica, assim, para que a gente possa se apropriar de noções da psico. A psicanálise é um campo de trabalho e estudo fundado por Sigmund Freud, em 1895. Já antecipo, né, que essa data também, muitas vezes, é tida como a data de nascimento do cinema, né? Então, compartilham tanto o cinema quanto a psicanálise uma data de nascimento comum, ainda que já há primórdios, né, do cinema antes da primeira exibição pública dos irmãos Lumière, nesse ano que eu referi. No meu ponto de vista, a psicanálise é, antes de tudo, uma experiência clínica, né, que surge dentro da medicina, se descolando dela, né? A partir do momento em que Freud deixa de priorizar, olhar o corpo doente, né, e passa a se preocupar com escutar o sujeito que sofre, vamos dizer assim, se produz aqui uma ruptura, uma descontinuidade, que me parece que é o ato fundador da psicanálise. Ela, além talvez de um método de tratamento em relação ao problema, questões do sofrimento psíquico, não se resume a isso. Freud teve uma grande preocupação com várias áreas da cultura. Já em 1913, né, tem uma importante psicanalista que foi contemporâneo do Nietzsche e de outros, né, Luandre Salomé, já colocava, né, se o fluxo de imagens, né, cinematográficas não poderia ser
análogo ao fluxo do nosso pensamento. Na virada dos anos 60 para os 70, tem um diálogo muito intenso entre psicanálise e cinema, dando um rigor muito maior a essa pesquisa, né? Pensando o cinema como linguagem, né? Nesse sentido, oferecendo uma escuta psicanalítica para o cinema. A psicanálise se alimenta muito da arte, né? Para ela ser melhor elaborada. É difícil de acessar a psicanálise e pensar sobre as pessoas e pensar sobre as questões mais subjetivas, assim, mais internas do sujeito, e total relacionado com o cinema. O que eu me lembro de como o cinema começa, ele surge logo depois da fotografia, que é uma forma de tentar captar uma realidade, e que ao longo do tempo, assim, com o processo, foi se percebendo que não é a realidade. Também tem uma questão de relacionar o que é realidade, o que é ficção, que é muito a base da psicologia também, de que forma a gente ficciona o mundo. A nossa linguagem é ficção, mas também tem do real. Para nós é muito rico, né? A pesquisa, em geral, é uma atividade muito solitária, né? E me parece que para nós, os eventos de extensão vamos dizer assim, nos permitem compartilhar o que a gente vem pesquisando e colher questões que as pessoas vão nos colocando. É um momento de trocas, né? Muito mais amplo, né? Que atinge muito mais gente e que, de certa forma, permite que a gente socialize, converse, aprenda. Então, cada filme, cada momento do debate implicava em convidados, por exemplo, da área de letras, da área de cinema, das artes, da história, da fotografia. Os nossos eventos de extensão são divulgados o mais amplamente possível, né? Isso que eu comentava antes, o cinema, por ser uma mídia de massa, ele convoca muitas pessoas, né? E se a gente usa o cinema como ferramenta para pensar, para fazer reflexões sobre temas interessantes, né? Tem muita gente interessada nisso, mais do que numa palestra rigorosamente acadêmica. Então a gente atinge um público mais amplo. Não tem um público específico. Claro que estudantes das artes, de jornalismo, das ciências sociais, humanas, enfim, têm um interesse um pouco maior, mas o nosso público é o mais amplo possível. A gente quer conversar com todo mundo que tem interesse de conversar com a gente sobre isso. Desde 2010, a cada ano, um novo tema de análises toma lugar nos encontros do Nupcine. Diversos temas já foram estudados desde a sua criação, como sonhos e travessias. Neste ano, o núcleo se inspira no livro do pensador e filósofo esloveno Slavoj Žižek, que confronta as ideias do psicanalista francês Lacan com os filmes do mestre do suspense, o britânico Alfred Hitchcock. Tudo o que você sempre quis saber sobre Lacan e nunca se atreveu a perguntar a Hitchcock é o tema do ciclo desse ano. Uma vez por semana, professores e estudantes tomam o cinema como matéria do pensamento, refletindo sobre os conceitos da psicanálise e articulando saberes diversos. Cada um de nós vem de uma vertente de experiência, né, dos professores e mesmo dos bolsistas, mas nós nos encontramos, eu acho, nesse encontro feliz e começamos o Nupcine em 2010. E começamos propondo ciclos, né? Nós tivemos um ciclo em 2011, Por que ver os clássicos, 2012, A infância e adolescência no cinema, 2013, se eu vou manter bem a sequência, eram os sonhos no cinema, né? Era essa a temática. 2014, 8,5 ensaios sobre cinema e sexualidade. E o ano passado, tomando esse gênero road movie, nós tivemos um ciclo Travessia. Alguns temas são escolhidos a partir, vamos dizer assim, de questões caras à psicanálise. Foi assim com sonhos, foi assim com sexualidade, né? E claro, porque são questões que nos parecem pertinentes à contemporaneidade. Tem todo o trabalho de selecionar por que esse filme, por que a gente não pega esse, tem a questão também do tempo, mas tu tá no processo de pensar por que esses filmes, que eles têm uma linha também,
a gente tenta organizar em função do tempo, assim, do tempo não, mas da época, dos filmes mais antigos, daí vai indo para os mais modernos. Mesmo filmes muito antigos, né, nem tão antigos, mas tem uma atualidade. Eu acho que o título do primeiro evento, Por que ver os clássicos? Nós começamos com alguns filmes, por exemplo, sobre a história do cinema. Os irmãos Lumière, da França, outros países, ali o fim do século, né, nessa passagem do século XIX para o século XX. E que remete a essa necessária costura entre o passado e o presente, como o presente ressignifica o nosso olhar em relação ao passado. Por exemplo, eu participei do ciclo Sonhos, que foi em 2013, e do ciclo 8,5 Ensaios sobre Cinema e Sexualidade, que foi em 2014. E nos dois, assim, por exemplo, no ciclo Sonhos, a gente foi analisando a forma como os diretores transpunham sonhos para a tela. Então, alguns roteirizavam o sonho, alguns desenhavam o sonho, alguns faziam de uma forma mais surrealista, com imagens, tipo, tem um filme do Hitchcock que ele usa imagens do Dali, que é o Spellbound. Tem vários filmes, tem um filme do Kurosawa que ele usa muito uma imagem do Van Gogh, assim, que ele mesmo desenhou, mais abstrata, mais impressionista. Então, a gente vai vendo de que forma também a gente pode acessar a mente dos diretores. A gente estudou um pouco sobre qual é a nossa posição quando a gente sonha. Porque ao mesmo tempo em que a gente sonha como observador do sonho, de certa forma a gente também é o personagem do sonho. Então é uma dupla posição ali, tanto do observador, mas enquanto personagem. Vou fazer uma rápida referência ao último ciclo, que foi o ano passado, que era Travessias, né? O que são, a gente poderia dizer, é o gênero road movie, né? De viagens, mas para além disso, os filmes que nós escolhemos são muitas horas de discussão, que filme, que convidados, e ainda que nós organizemos o programa, ele depois acontece para além das nossas expectativas ou daquilo que a gente pretende imprimir como um marco, uma direção, e o próprio público participa, né, traz muitas questões da atualidade. Nesse semestre a gente está com um evento que nós chamamos Tudo que você sempre quis saber sobre Lacan e nunca se atreveu a perguntar a Hitchcock, que é o nome de um livro do Zizek, né, de um livro muito instigante, por sinal, né. Então, a ideia foi pôr a dialogar esses três autores, né? Hitchcock, Lacan, Zizek, cada um no seu campo, né? E com pessoas muito interessantes, né? A gente tem um público grande, né? São encontros semanais, e a ideia é pensar, em última análise, a subjetividade contemporânea, né? À luz desses três grandes mestres do século XX e agora XXI também, né? Com o Zizek. E acho que, especialmente porque o Zizek tem uma característica que eu acho impressionante, assim, de ser um sujeito absolutamente idiosincrático, né? Ele consegue pensar algumas questões de um ponto de vista que ninguém nunca tinha pensado. The first step to freedom is not just to change reality to fit your dreams. It's to change the way you dream. And again, this hurts, because all satisfactions we have come from our dreams. Então esse modo muito inusitado com que ele consegue pensar conceitos do Lacan, filmes do Hitchcock, né, à luz de problemáticas contemporâneas, foi vamos dizer assim, o que catapultou a ideia de propor esse evento. Eu fiz o primeiro ciclo, o Porquê Ver os Clássicos, né, que foi em 2011, se eu não me engano, acho que foi 2011. E aí eu logo de cara achei muito interessante, sim. E é um ciclo aberto para quem quiser, não precisa ser da universidade para participar do Nupcine. A gente está se encontrando todas as terças-feiras, das 8h30 ao meio-dia, no auditório 3 da Fabico, que fica no anexo 1 Saúde, no prédio que era a Escola Técnica da URGS. Será um prazer receber todos vocês.